Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, aos telespectadores que nos acompanham pela internet, declaramos aberta 39ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura, virtualmente. A presidência convida. O vereador Maurício, o senhor não está aí? Vamos passar para o vereador Jaime, então, fazer a leitura do versículo bíblico, vereador Jaime. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. No livro de São João, no capítulo 3, o versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jaime. Expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Considera aprovada a 38ª sessão ordinária realizada no dia 8 de julho de 2020, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. A presidência convida o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, aqueles que acompanham essa sessão virtual da Câmara de Vereadores de Joinville. Essa secretaria recebeu os seguintes projetos. O projeto de lei ordinária de número 62/2020, de autoria do vereador Richard Harrison, que reconhece de utilidade pública municipal o Hospital Infantil Dr. Géser Amarante Faria. Também o projeto de lei ordinária de número 63/2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a anuir com o contrato de empréstimo da Companhia Águas de Joinville junto à Caixa Econômica Federal por meio do programa Saneamento para Todos, Mutuários Públicos, para obras de ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto ETE Espinheiros. Ainda o projeto de lei ordinária de número 64/2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a anuir com o contrato de empréstimo da Companhia Águas de Joinville junto à Caixa Econômica Federal por meio do programa Saneamento para Todos, Mutuários Públicos, para obras de tratamento de esgoto Vila Nova. E, por último, o projeto de lei ordinária de número 65/2020, de autoria do Poder Executivo, e que autoriza o Poder Executivo a anuir com o contrato de empréstimo da Companhia Águas de Joinville junto à Caixa Econômica Federal por meio do programa Saneamento para Todos, Mutuários Públicos, para obras de renovação e adequação de redes de abastecimento de água nos distritos de medição e controle dos bairros Jardim Sofia e Bucarém. Eram essas as correspondências, senhor presidente. Ok, obrigado, vereador Jaime Schroeder. Horário destinado aos partidos, o PDT, por 3 minutos. Abra mão, senhor presidente. Cidadania, vereadora Ana Rita. Abro mão também, senhor presidente. PROS, vereador Jordão, Paraíba. Não está. PSD, Fábio. O MDB, vereador Richard, né? Cadê o... Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha pelo YouTube. Presidente, primeiro eu quero fazer aqui uma referência à vereadora Ana Rita. A vereadora Ana Rita tem tomado algumas atitudes que são dignas de alguém que tem uma postura muito... Vereador Richard, Richard, vou aproveitar aqui que eu tenho que assinar um documento aqui. Vou pedir para a vereadora Ana Rita presidir a sessão, ok? Eu já volto em seguida, tá? Só vou assinar um documento ali, ok? Vereadora Ana Rita. Agora sim, Richard. Depois nós damos 1 minuto a mais aqui para o senhor. Obrigado, presidente. Sem grandes problemas, até porque nós estamos aqui inovando na nossa Câmara aqui com essas sessões online que espero eu
avidamente que voltem para a plenária, no olho a olho, e eu que nunca tive dificuldade em expressar o que penso, confesso que um pouco de dificuldade, porque há uma multidão de vereadores aqui e você não consegue fixar os olhos naquilo que você está tentando buscar como objetivo na condução de uma retórica, né? Então, eu estou, enquanto legislador, experimentando essa alternativa de se reunir de forma acompanhando a evolução, obviamente, do mundo. Mas, como eu vinha falando, vereadora Ana Rita, a senhora demonstra um espírito republicano e a senhora tem uma compreensão em relação à abertura de CPI, que eu também comungo da mesma ideia. Eu tenho a mesma impressão em relação à abertura de uma CPI, até porque eu ouvi aqui atentamente hoje a discussão, e aqui vai outro parabéns ao vereador Jaime Evaristo, que de uma maneira republicana também, democrática, ouviu aqui os apelos do líder do governo, pedindo para que nós fôssemos gentis a expressar, a renovar um convite, porque tem sido dessa maneira que nós temos estado aqui os 4 anos. Então, lhe parabenizar pela condução dos trabalhos, e eu vi atentamente algumas falas que não há corrupção, está claro que não teríamos nós competência para poder fazer essas avaliações. Ora, a CPI, pelo que eu compreendo, serão os vereadores que irão fazer os mesmos questionamentos. E do ponto de vista técnico, a comissão de urbanismo tem um poder a mais ainda, porque ela tem um indivíduo com formação específica na área, aliás, 2 indivíduos com formação específica na área, 2 funcionários de uma grande experiência, o Júlio e o Marlon, que podem muito bem assessorar toda a construção das eventuais perguntas que por aqui forem desenvolvidas. Então, eu tenho clareza no que falo e parabenizo a senhora, vereadora, como base governista, tem tido uma posição muito clara, sábia e transparente em relação ao seu posicionamento, assim como nunca escondido. De vez em quando há umas provocações pela imprensa ou por parte de algumas pessoas, talvez com alguma intenção de sabotar algum tipo de relação na condição de líder do governo, e eu tenho muita clareza nas coisas que sempre observei. Então, para mim, está claro que comungo com a senhora, é apenas uma questão eleitoreira e nada mais. Agora, presidente, eu quero aqui, da mesma forma, expressar com a mesma veemência a história da segurança pública aqui no nosso município. Eu observei alguns acontecimentos e aí falo isso com muita experiência, né? Não é nenhum tipo de vaidade, mas é apenas de expressar o meu currículo, a minha expertise em relação às questões da segurança pública. Eu vejo um abandono do Estado, isso seguidamente na construção de uma ideia em relação às coisas da segurança pública ou às demais coisas. O que nós fizemos, via de regra, são expressar os nossos sentimentos através de caricaturas. Aquele que tem um domínio, às vezes, na fala, ou até vai buscar um treinamento frente ao espelho e começa a desenvolver uma linha de pensamento diferente do que clama a comunidade. Eu percebo nessa construção da nossa segurança pública, e aí eu fico, às vezes, me imaginando, porque eu procuro sempre buscar conhecimento, ou mesmo que não seja eu detentor de algum conhecimento, buscar o máximo possível compreender para que não fale nenhum tipo de besteira em relação ao que eu estou compartilhando de ideia. E eu observo a segurança pública, e nós temos aqui uma responsabilidade em que, pese a segurança pública ser uma determinação através da Constituição Federal do Estado de Santa Catarina, e aí aos vereadores aqui que eu tenho respeito, que já estão em outras legislaturas, foi este governo que criou, dentro de uma necessidade que expressava a comunidade joinvilense e que expressa a comunidade joinvilense em relação às condições da segurança pública que presta ou que mal presta o Estado nas suas responsabilidades. Veja, eu estou aqui emocionado e ovacionando os nossos
servidores da segurança pública, mas dentro dessa capacidade de gerir a segurança pública existe um limite humano. Portanto, não há condições mais do extrapolamento de escalas de serviço, do serviço em si, em relação ao que nós devemos cobrar no Estado de Santa Catarina para as atividades de segurança. Este governo criou a Guarda Municipal. A Câmara anterior, se eu não me engano, o projeto é do vereador e presidente desta casa, que cria a Comissão de Segurança, que nós ampliamos para 5 vereadores, portanto, criando mais discussões e necessidade de se alardear as condições da segurança pública. Foi este governo que criou a Guarda Municipal de Joinville, dentro das nossas condições econômicas de fazê-lo, atribuindo um pouco mais de segurança à nossa comunidade, dentro das responsabilidades preconizadas na Constituição Federal. Eu, de vez em quando, sou corrigido, compreendo, né, essa fala de alguns vereadores, mas eu compreendo que a questão da segurança pública já deveriam ter os nossos congressistas compreendido que essa relação das coisas que são necessariamente realizadas na nossa sociedade, portanto, eles não conseguem mensurar por sentimento o que está acontecendo nos municípios. Aqui eu vou contar, já contei aos senhores, mas eu sou obrigado a relatar isso novamente, porque estou no meu 4º ano de mandato, e tudo permanece exatamente igual, salvo as falas que resgatam a história do que tenho colocado aqui em discussão na nossa Câmara. De vez em quando também escuto, mas o vereador fala isso, mas onde é que estão esses dados? Ora, eu não posso também ter que desenhar e ter que dar caminhos, mas dou alguns caminhos. Google.com.br é um dos caminhos que podemos seguir para buscar algumas informações quando temos alguma dificuldade de buscar a literatura sobre a segurança pública e compreender que a segurança pública, em que pese ser do Estado, como está na Constituição Federal, as eventuais infrações ao Código Penal, as eventuais infrações, elas são concretizadas ou têm concretude no município. E aí nós, quando observamos o problema da quebra da ordem, logo, aí tem aquelas falácias daqueles que eu gostaria muito de um dia poder conversar, sentar, estatizar e demonstrar. Sabe aquela frase, é uma frase que me incomoda muito porque não entende absolutamente nada de segurança e diz que o bandido bom é o bandido morto. Ora, talvez dentro de uma viatura de polícia essa seja a frase que faça sentido, e eu já fiz isso 20 anos. É óbvio que no levante de um indivíduo contra o que representa um sentimento de manutenção da ordem da comunidade, vai morrer o indivíduo que levanta e não eu, obviamente, nenhum dos nossos policiais. Mas isso vai um pouco mais além, que este seleto grupo de pessoas, representado através dos votos, precisa, de vez em quando, conversar e compactuar, alicerçar, trabalhar uma ideia para que nós possamos minorizar as perdas. No final de tudo, são vidas humanas que são eventualmente tiradas por conta do avanço da criminalidade. O crime em si é uma ponta apenas do iceberg. A estrutura como um iceberg é maior embaixo. Então, o problema nosso volta novamente às questões de educação, volta novamente às questões do empreendedorismo, da necessidade da construção da manufatura, da indústria, enfim, nós temos que alicerçar essas condições nos debates e trabalhar as ideias para que nós não ficamos apenas no campo das ideias e passamos, então, para as concretudes de tudo que for aqui discutido. Nós ficamos 4 anos, alguns debates foram muito importantes, mas nós continuamos ainda, presidente. E aí a história me permite relatar isso. Novamente, aqueles que de vez em quando lançam alguma ideia dizendo que são falas e não têm provas. Eu entrei na polícia em 1988, eram 1.170 policiais, numa região que ia de Barra Velha a Garuva e de Jaraguá do Sul a São Francisco do Sul. Tudo isso era comandado pelo 8º Batalhão de Polícia Militar, o saudoso, não porque está conosco ainda, mas
a saudade que tenho do Coronel Lorival quando era o comandante de todas essas regiões, de todas as cidades, as companhias, dos pelotões, dos subgrupamentos, das cidades menores que estavam contempladas ali. Pois bem, o histórico, por conta da irresponsabilidade daqueles que nos governam e daqueles que administram o processo legislativo dos últimos 30 anos, estamos aqui hoje com um pouco mais de 650 policiais, numa cidade que saiu de 380 mil habitantes. Novamente, aqueles que não compreendem esses números, entrem no Google. Lá no Google vai dizer a população do nosso município em 1988. Lá vai dizer a nossa população. E agora diz a nossa população. Nós não dobramos ainda de tamanho e reduzimos o efetivo daqueles que devem defender as estruturas da segurança pública pela metade. E aí, não satisfeito em prejudicar o povo, e aí o povo de Santa Catarina, o povo de Joinville, o povo dos municípios aqui em volta, houve-se uma ideia daqueles que não compreendem nada sobre segurança pública, que tomam seus mandatos de deputados estaduais e deputados federais e vão para as falácias e não conseguem compreender ou construir uma ideia da necessidade de se parametrizar os recursos que temos e as soluções que teremos que aplicar no período em que estamos no legislativo e nos próximos períodos que virão. Aí construíram uma ideia, eles foram em algumas associações de classe aqui no nosso município, eu não vou citar nenhuma delas, em respeito a algumas pessoas que estão aqui, mas convenceram esses indivíduos para convencer os seus políticos que deveriam construir batalhões de polícia militar e regiões de polícia militar. Pois bem, para a mesma atividade que um único tenente-coronel comandava, o coronel Lorival de Souza, aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer, o Araújo Gomes era tenente na época, esse comandante-geral, ex-comandante-geral da Polícia Militar, era tenente neste município, portanto, é um que pode também referendar o que estou falando. Criaram o 17º Batalhão de Polícia Militar, criaram a 5ª Região de Polícia Militar no nosso município, criaram um batalhão de polícia em Jaraguá do Sul, criaram um batalhão de polícia em São Francisco do Sul, e aí, ao prazer de atendimento a um segmento da segurança pública, a uns indivíduos específicos da segurança pública, criaram a 12ª Região de Polícia Militar ali, aqui no município de Jaraguá do Sul. E essas funções, ali vão dizer assim, mas isso não é assunto de segurança, isso não é assunto da Câmara de Vereadores, segurança pública é assunto do Estado. Vírgula. E aí, novamente, eu me alicerço na Constituição Federal, que é, para mim, ainda a carta máxima desse país, que diz que a responsabilidade e o direito são de todos. O direito é de todos, inclui a cada um de nós. E a responsabilidade inclui exclusivamente nós, que temos a função, por ser os representantes da nossa comunidade, os 19 que a representam, sobre essas falas muito claras sobre o abandono dos compromissos, não apenas com as estruturas logísticas de segurança pública, mas também o efetivo da Polícia Militar para compreender as nossas necessidades. Ora, senhores, eu não preciso aqui desenhar muito tecnicamente isso, mas se nós não conseguimos, sobre um efeito preventivo, com a transparência da Polícia Militar, com a palavra ostensividade, que está lá na Constituição Federal, que cabe à Polícia Militar rondas ostensivas e preventivas dentro dos estados, dentro dos municípios, através da força estadual que chama-se Polícia Militar. Bom, nós não estamos fazendo isso. Só que nós temos uma capacidade, talvez em uma das únicas polícias do mundo, uma capacidade extraordinária de prender. Mas, para prender, acompanhando todo o contraditório, as defesas, os processos, há uma série de outros organismos que passam a sugar recursos de maneira extraordinária também. São eles: Sistema Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e o Sistema Prisional. Essas, e eu já chamei a atenção desta casa aqui várias vezes, nenhum dos estados sabe expressar o quanto custa essa parte da persecução criminal. A outra está muito clara. Alguns municípios, alguns estados, aliás, têm grandes investimentos, outros não têm tanto, tem índice de reincidência de 80% e por aí afora. Isso tudo faz parte do processo de persecução criminal. Chamava a atenção esses dias em uma discussão dizendo o seguinte: o crime, ele não acontece no Estado, ele não acontece no país, as pessoas não insurgem contra as instituições ou contra os regramentos no Estado ou no país. Elas surgem contra os regramentos, contra
não acompanhando os códigos de processo penal, o código de lei de execuções penais, enfim, elas surgem nos municípios. É aqui que a vida das pessoas acontece. Presidente, isso é só para dizer o seguinte, que nós estamos exatamente iguais nesse sentido, salvo a competência e a determinação de alguns em determinados postos que fazem com que a coisa aconteça. Mas nós não podemos ficar à mercê mais disso. Devem-nos os nossos representantes, tanto no Estado quanto na União, a possibilidade de discutir amplamente isso. E ouvir os municípios, ouvir os vereadores, ouvirem os prefeitos desses 5.400 municípios que estão espalhados e que somam essa pátria gigantesca chamada Brasil, esse continente chamado Brasil. Presidente, outra consideração que tenho a fazer, eu peço que o senhor me dê a benevolência daquele minuto, onde fui abruptamente interrompido, mas quero dizer o seguinte: hoje eu estava conversando com um policial militar e, novamente, eu sou um indivíduo que olho para o mundo, pelo menos nas boas práticas da segurança pública, e tento trazer um debate, obviamente que alguns por mau interesse ou por relação diferente da que eu tenho, optam por não discuti-lo. Mas as boas práticas do mundo, aqueles que viajam de vez em quando para fora, alguns muito mais do que eu, mas a América do Norte tem sido um exemplo nas condições da segurança pública e nas suas tratativas. E aí eu vejo que, por exemplo, uma das visitas que fiz, visitando uma visita oficial, portanto não usando nenhum recurso da Câmara, tanto as diárias quanto as viagens foram pagos com o meu bolso, mas quando visitava uma das cidades lá fora, observava o empenho e o compromisso que o prefeito tinha, até porque as condições da segurança são eminentemente do político local, as resoluções são tratadas com a comunidade local. Essas condições nós poderíamos trazer, por exemplo, para as nossas unidades de segurança pública. E lá, ao contrário do que aqui, porque tem um coronel da Polícia Militar seguindo alguns policiais militares que estão fazendo bico. Ora, se o bico é uma atividade que seria, eu quero aqui traduzir o que é bico, na condição de policial militar, aqueles que trabalham extraordinariamente fora do seu expediente, eles chamam de bico. Eu, portanto, compreendo que, assim como as boas práticas do mundo utiliza 100% dessas horas desse policial, as horas que são do serviço ordinário e as horas que são do serviço extraordinário. Trabalham todos eles caracterizados, armados e com a viatura do município. Portanto, o prefeito fala muito abertamente, dizendo o seguinte: nós temos 100% do nosso efetivo que é destinado na cidade específica em que eu visitava, 568 policiais estavam prontos para, em condições de gerir a segurança da cidade, tanto no serviço ordinário quanto no extraordinário. Aqui não. Aqui os nossos oficiais, e alguns deles, caçam assunto com esses, e eu fiz isso durante 20 anos, enquanto estava dentro da Polícia Militar, fazendo atividades extraordinárias, porque sempre compreendi que o meu avanço na segurança pública poderia também contribuir com o meu município. E fiz isso durante muitos anos da minha vida. Agora estão caçando assunto com policiais militares, porque há uma infração ao Código da Polícia Militar, portanto deve ser tratado administrativamente e não criminosamente, como estão alguns tentando fazer. Peço a atenção dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras para que compreendam essa sistemática. Eles estão caçando assunto com os policiais militares, aqueles que bravamente mantêm a ordem e a segurança pública da nossa gente, por conta da atividade extraordinária que fazem enquanto está desenvolvendo também segurança pública. Quem dera um dia essa sociedade tenha a compreensão de quanto maior número de policiais militares estiverem circulando dentro da nossa cidade, de policiais estiverem circulando dentro da nossa cidade, fardado ostensivamente, maior será a nossa segurança. E aí estão caçando assunto com aqueles que fazem a manutenção, a ordem da nossa comunidade, quando fazem um bico para garantir o sustento das suas famílias. Isso é uma cretinice, isso é uma sem-vergonhice. Utilize o espaço que tem o RDP-MSC administrativamente e os puna. Agora, não vá para as ações criminosas dizendo que isso existe um tipo de crime, porque não é, e é uma grande sacanagem que estão fazendo com aqueles que mantêm a ordem e a segurança pública da nossa sociedade. Obrigado, presidente. Ok. Agora o PL. Quem vai falar? Vereador Maurício. Quero saudar o presidente Cláudio, as senhoras e senhores vereadores, também os funcionários, servidores da casa, os profissionais da imprensa e o público que nos acompanha pelo canal do YouTube da Câmara de Vereadores. Presidente, escutei atentamente o que o vereador Richard colocou
e quero repetir o que eu disse ontem aqui, né? E ele até citou isso também, o vereador Richard. Nós apoiamos muito, e o prefeito tudo tem os méritos, sim, de ter criado a Guarda Municipal em Joinville. Nós pedimos isso, né? Uma parte aí teve uma discussão, alguns não queriam, né? Os segmentos não queriam, mas nós queríamos sim, a Guarda Municipal é importante, interessante para a segurança no município de Joinville. Quem dera pudéssemos ter mais, e é isso que a gente apoia. Então, vereador Richard, sei que o senhor também não falou, mas tenho certeza que o senhor pode agir junto ao prefeito municipal para poder fazer a contratação definitiva, efetivação desses guardas municipais, vamos chamar de aspirantes, que estão agora no dia 23 terminando o seu curso. Já estão se capacitando para isso. Já existe todo um treinamento, um custo pela prefeitura, inclusive de salário. Quando eles forem para ativo, o que eles vão receber a mais é aquela gratificação de guarda por estar na rua, né? Por estar cumprindo a missão. E esses guardas municipais, não é isso que a população tem que entender. Não é para multa de trânsito, não é. Os guardas municipais, eles cuidam do patrimônio público da nossa cidade, e os maiores patrimônios que nós temos, a cidade tem, isso dizia sempre o prefeito Tebaldi, são os nossos filhos, né? São as crianças que estão no colégio, que precisam da atenção. Vocês sabem e nós sabemos todos quanto essas escolas nos bairros estão sendo afetadas em virtude da droga, da pressão. Eu fui em várias escolas em que diretoras relatavam para mim que casos de traficantes que vão na porta da escola e até dentro da escola ameaçar, agir. E a Guarda Municipal é importantíssima nesse processo, como também é importante estar na saúde, ou em campanhas como campanhas de vacinação, campanhas contra a dengue, que existem aí várias denúncias de dengue em Joinville, inclusive eles são importantíssimos. Então, vereador Richard e outros vereadores, todos os vereadores, estou fazendo uma moção de apoio para que possa ser efetivado esses guardas. E salientando o que eu não disse ontem, muitos deles deixaram os seus empregos para assumirem, né, essa tarefa, inclusive empregos públicos efetivados, saíram do seu efetivo para fazer parte da Guarda Municipal de Joinville. E se forem agora, dia 23, desempregados, perdem tudo. Eles sustentam a família, eles dão condições às famílias, e a gente não sabe ano que vem o que vai acontecer. Será que o próximo prefeito ele vai querer a Guarda Municipal como o prefeito Udo quis e como a Câmara de Vereadores quis? Será que os próximos vereadores, né, se tiver mudanças, vão dar este apoio? Não sei. Então, vamos lutar, vamos fazer. Tem orçamento, sim, né, para efetivar esses policiais, esses guardas militares, que vai ajudar muito na segurança de Joinville. Então, quero registrar mais uma situação que aconteceu, que eu quero passar aí para os nobres pares, para a gente entender, quando a gente cobra, não é para ser oposição, isso aqui, mas nós temos que cobrar. Veja bem, eu fui num comércio, um comércio pequeno, nós chamamos esse comércio de bar. Bar, muito humilde, que a pessoa lá que trabalha, o dono, ele vende o almoço para comer a janta, nós sabemos disso. O ganho é pouco, não tem a sobrevivência, né? E ali ele atende e faz a vida dele. Teve esse caso, por exemplo, um casal que sustentou e criou os seus filhos, inclusive com faculdade, até com medicina, né, através desse bar. Daí vai lá a SAMA, fiscalização. Olha, e com toda razão, tem que olhar, tem que fiscalizar a acessibilidade. Daí olha, falta rampa, né, olha, precisa, o engenheiro tem RT, o engenheiro feio, olha a porta do banheiro e diz, olha, a porta está fora de medida. Tem que refazer, tem que botar a rampa, tem que fazer isso. Eles pegam aquele dinheirinho, empréstimo e tudo, e foram fazer. Tiraram a porta, ampliaram a porta, fizeram, botaram aquele pegador, o corpão, né, para dentro, para acessibilidade, tudo fizeram. Daí veio novamente a SAMA, estava tudo certo, na hora de sair, uma delas, uma das fiscais disse assim, olha, vamos dar uma olhada, uma medida aqui dentro do banheiro, ver se está certo. Daí mediram, era obrigado a ter 1,20 e tinha 1,10.
Pronto, notificaram, eles têm que derrubar a parede toda, aquela porta que eles arrumaram já, que eles já tinham ampliado, vai ter que ser desmanchada para refazer e tem custo. E deram porque senão vai levar multa. Então é essa sensibilidade que a SAMA tem que ter, os fiscais têm que ter, que quando vão fiscalizar, olhem tudo, não fazem por etapa. Isso também, né, na aprovação de projetos, isso os engenheiros falam, a gente entrega o projeto, chega lá, eles mandam arrumar uma coisa, quando devolve, manda arrumar outra, por que não viram tudo de uma vez? É a mesma coisa. Agora, essas pessoas humildes, simples, que são donos de pequenas propriedades ou investimentos, ali ou bares, né? Eles precisam de uma ajuda. Então, só quero relatar isso para passar para a SAMA dizer o quanto é difícil ser empreendedor na cidade de Joinville. Obrigado, presidente. Agora o PSDB, vereador Iracema. Boa tarde, senhor presidente, seus vereadores, vereadoras e o público que nos assiste pelas redes sociais. Eu hoje venho a essa tribuna porque desde o ano passado eu vinha pedindo, o povo vinha me pedindo, Iracema pede para abrir a ponte do Coronel Vieira. E graças a Deus, esse ano foi aberta a ponte do Coronel Vieira. É uma ponte que encurta a distância do povo do Parque Joinville, para o aventureiro. E eu também queria dizer que tem vereador que briga, fui eu que fiz, foi ele que fez, fui eu que fez. Não foi ninguém que fez de vereador. O vereador só fiscaliza. Quem fez foi a prefeitura, quem abriu foi a prefeitura, e eu agradeço por isso. Foi um pouco tarde, mas graças a Deus a ponte saiu. Então, eu quero agradecer o executivo da prefeitura que abriu aquela ponte. Vereador não faz nada, não pega uma máquina, não pega uma enxada, não pega nada. O vereador só fiscaliza e cuida da situação da sua comunidade, do seu bairro. Muito obrigada. Vereador Facchini. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, quero pontuar algumas questões aqui. Ontem nós travamos não vou falar um debate, mas uma boa conversa, uma saudável conversa, em relação ao papel de cada um de nós e aquilo que queremos deixar para as futuras gerações. Hoje tivemos uma reunião importante na Comissão de Urbanismo, e aí, com todo o respeito, admiração que tenho pelos colegas vereadores, eu preciso aqui, respeitando individualmente a cada um deles, mas fazer uma referência. Eu me perdoem, mas eu lamento muito a não participação efetiva da base de governo na discussão em relação ao Rio Matias. Hoje, recebemos o secretário Miguel, o secretário Romualdo, e nenhum dos colegas vereadores, meus amigos, alguns deles, participaram efetivamente, fizeram qualquer pronunciamento em relação à obra do Rio Matias. Colegas, nós precisamos pontuar aquilo que está incomodando a nossa cidade, aquilo que está atravancando o desenvolvimento da nossa cidade, aquilo que está gerando desemprego em nossa cidade. Então, eu preciso, e me perdoem, eu preciso fazer aqui essa ponderação, né? Que pese alguns defenderem que é uma ação politiqueira, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque isso não merece discussão, me perdoem, não merece, basta a gente ir para a rua e perguntar o que pensa o cidadão. Então, eu não vou nem entrar nesse mérito. Agora, o mínimo que eu esperava dos colegas, especialmente esses que têm esta avaliação, era que estivessem hoje na reunião e fizessem perguntas ao secretário Romualdo, ao secretário Miguel, exatamente colocando as suas preocupações em condição de mandatários, em condição de pessoas, homens e mulheres que foram eleitos para representar o interesse do cidadão joinvilense. Então, eu preciso fazer esse registro aqui. Lamento a não participação dos colegas vereadores da base governista de forma especial. E aí, trazendo aqui alguns pontos que penso pertinente, vereador Richard, Vossa Excelência trata com muita clareza a questão da segurança pública. Vossa Excelência é um conhecedor profundo da segurança pública e todos nós sabemos disso, inclusive
quando iniciou essa legislatura, foi quase que consensual um pedido quase dos colegas vereadores que Vossa Excelência assumisse a Comissão de Segurança Pública. Isso é indiscutível. Agora, me perdoem, com todo o respeito que tenho pelo secretário Braulio Barbosa, excelente médico plantonista, é o cara dentro de uma UTI, eu entregaria minha vida e a vida de qualquer ente querido meu às mãos do Dr. Braulio para que ele cuidasse. Agora, segurança pública não é a praia dele. E ele é o secretário municipal de segurança pública de Joinville, escolhido pelo prefeito, escolhido por esse governo. Então, vocês me perdoem, sabe? Tem um ditado popular que diz o seguinte: tatu não é para água, ovelha não é para mato. E a verdade é essa. A verdade é só essa. Então, se não fosse, parece irônico, mas não é irônico, é trágico. É trágico porque nós vivemos a maior cidade de Santa Catarina. Nós vivemos uma cidade onde existe a presença do narcotráfico e todos nós sabemos disso. Nós vivemos uma cidade onde existe quadrilhas organizadas em vários dos segmentos. Eu não sou um conhecedor de segurança pública. O senhor é um conhecedor, a gente sabe disso. Agora, nós todos sabemos que o secretário Braulio Barbosa não é a pessoa mais qualificada em segurança pública. Um exímio médico, um intensivista de marca maior, fantástico, já falei aqui, entregaria a minha vida e a vida de qualquer ente na mão dele, porque ele é um excelente médico. Eu, prefeito da cidade, com toda certeza, o Braulio seria um dos nomes que estaria pontuado para uma eventual secretaria, talvez da saúde, uma eventual secretaria de assistência social, até de meio ambiente, que ele é bom. Agora, com todo respeito, segurança pública não é a praia dele. Então, me desculpem, não adianta nós fazer um discurso de um lado e perceber uma prática do outro e não ter a condição de fazer uma fala. E é isso que eu me refiro quando eu falo da independência dos poderes. Todos nós sabemos, a cidade sabe disso, né? Nós podemos, e tenho um maior respeito e admiração pelo Dr. Braulio como amigo, como médico, como intensivista, como aqui já falei. Agora, não é um conhecedor de segurança pública, nem ao ponto de sentar com o secretário e reivindicar as questões que é tão importante e pertinente para a nossa cidade, de acordo com o que Vossa Excelência aqui acaba de falar. Então, são esses os temas que nós precisamos enfrentar, sim, que nós precisamos enfrentar, até porque, além desta Câmara aqui, de nós, 19 vereadores, existe uma sociedade, existe uma cidade de 600 mil habitantes, que nós fomos eleitos para representá-los. Então, sabe, quando tem uma discussão tão pertinente quanto a do Rio Matias, a base governista não participa, não faz nenhuma pergunta. Aí a gente quer falar de segurança pública. Maravilha, precisamos sim tratar temas. Agora nós precisamos ter a sensibilidade, a coragem de dizer que o prefeito não pensa da forma que nós pensamos em relação à segurança pública, porque ele escolhe um médico, um excelente médico, uma pessoa idônea, uma pessoa que merece todo o nosso respeito como médico, mas não como secretário de Segurança Pública. Esta é a minha opinião. Então é com isso que eu queria aqui, já, sabe, de uma forma muito fraternal, muito respeitosa, chamar a atenção desta Casa Legislativa, chamar a atenção de cada um de nós, para que a gente possa, sabe, se aprofundar nos temas. Que quando for para discutir o Rio Matias, que tenhamos sim a coragem de discutir as questões da obra do Rio Matias, que é um câncer, isso já falado inclusive pelo prefeito Udo, foi essa a expressão que o prefeito Udo usou. E de repente, a base governista não sequer faz um questionamento, uma pergunta, sabe? Não é isso que a cidade espera de cada um de nós. Muito obrigado, senhor presidente. PSL, desculpa, vereadora Tânia, pensei que eu estava com o PSC na cabeça. Vereadora Tânia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quem nos assiste pelo YouTube. A gente recebe muitas solicitações, até foi algo que nós discutimos na cidadania, referente ao cadastro do CRAS, de pessoas já cadastradas no CRAS que querem a ajuda nas castrações, mas não conseguem porque o CRAS está fechado. Está atendendo
não fechado, mas atendendo da forma, né, não fazendo novos cadastros, mas nem atendendo para cadastros já existentes. O que acontece? As pessoas que querem castrar seus animais, eles não podem ir diretamente na SAMA, eles têm que procurar o CRAS, para o CRAS fazer toda uma orientação, dar um documento para que eles possam ir na SAMA, pegar as 3 fichas de castração para os seus animais gratuitamente pelo convênio da prefeitura. Pois bem, não estava, devido à pandemia, se conseguindo isso. Nós tivemos uma reunião muito produtiva na SAMA e conseguimos um caminho para isso. Uma reunião com o diretor Osmari, também com o gerente de CBE, o Alex, e hoje o diretor Osmari já ficou de fazer uma reunião com os subprefeitos para que as subprefeituras possam atender neste período as pessoas que queiram fazer os procedimentos para castração. Um alerta, somente para quem tem cadastro social. Tudo isso aí vai ser passado, com certeza, através da comunicação da prefeitura, mas é importante que, diante de uma reunião, se conseguiu fazer de uma forma de atender a população. E o mais importante, que a pessoa não precise sair do seu bairro, ele vai até a subprefeitura, vai fazer o cadastramento através do e-mail, em cima de toda uma orientação da SAMA, e vai conseguir fazer somente uma viagem lá na SAMA para buscar a sua ficha de castração e castrar seus animais. E com isso, claro, nós vamos ter o controle populacional de cães e gatos. Então, são reuniões assim, a comunidade pede, questiona e a gente faz o trabalho de articulação junto ao Poder Executivo. E é importante essa abertura, essa forma de se pensar, de se discutir, de trocar ideias e de evoluir para que aconteça. Então, eu quero agradecer, assim que tiver tudo regulamentado junto à SAMA, nós faremos essa comunicação, o diretor Osmari vai fazer todo o procedimento ainda, vai ter a reunião, depois vai ter como vai se proceder esse tipo de atendimento via subprefeitura, mas é importante. CRAS não atendendo, a subprefeitura vai dar esse apoio à comunidade em relação à castração dos seus animaizinhos. Era isso, senhor presidente. Ok, vereadora Tânia, obrigado. Agora o PSC. Quem vai falar? PSC, vereador Jaime. O vereador Lio. Vereador Jordão. Fala, Jordão. Não? Não, é com você, Jaime. Qualquer coisa. Obrigado, nobres pares. Eu quero cumprimentar Vossas Excelências, presidente, também os pares, as senhoras e senhores vereadores que nos acompanham nessa plataforma virtual. Dizer que a reunião hoje na Comissão de Urbanismo foi muito importante, onde tratamos sobre a questão do Rio Matias, onde houve os questionamentos dos senhores vereadores, com a presença do secretário Romualdo, como também a presença do secretário Miguel. Foi justificado a não vinda também da empresa responsável pelo consórcio, que é a empreiteira Mota Júnior. Dizer que cada vereador fez os seus questionamentos, quero dizer que eu também fiz o meu questionamento e fiz as minhas perguntas, deixei para o final, onde o meu questionamento foi o seguinte: algo preocupante, se sentimos preocupados com isso, a sociedade em geral, né? O comércio em geral, a gente vê as dificuldades que estão passando o nosso comércio, o desemprego, falência do seu negócio. Ninguém queria isso, ninguém esperava por isso. Então, aconteceu. E hoje a gente pôde questionar e ouvir o secretário nos tirando as dúvidas. Então, o que eu fiz na questão da paralisação, se vai ser rescindido o contrato ou não, quando vai iniciar as obras, então foi nesse sentido. Então, para dizer que fizemos nosso questionamento, cobramos também,
para que o mais rápido possível seja solucionado. Claro que já vem um bom tempo, mas não podemos parar a obra tem que dar continuidade. Então, a comissão fez esse papel, quero agradecer aos senhores vereadores que participaram, que fizeram seus questionamentos, tiraram as suas dúvidas, mesmo que nós temos acompanhado passo a passo dessa situação, e se ouvimos e não tiramos as dúvidas, ainda tem mais reuniões, ou a gente pode dar mais andamento referente a isso. Mas o mais importante é que continue as obras. Também ontem eu fiquei feliz com o retorno, não só eu, como Vossas Excelências, que nós brigamos por isso, né, e também a própria sociedade, no retorno do transporte público municipal, que foi muito esperado pelos trabalhadores, as pessoas que mais precisam, estavam prejudicados. Eu até vou contar aqui, uma empregada doméstica, para vir lá do Jardim de Lene até o centro, ela gasta R$ 23. Então, veja só, deu R$ 23. E de volta são R$ 46. Veja só a dificuldade que ela tinha de poder vir. O que o patrão fez? Levou ela para casa muitas vezes, mas no começo ela sacrificou, teve que arrumar recurso para poder vir até o local do trabalho. Então, vê a dificuldade que é. E hoje é uma realidade, o transporte voltou ao funcionamento, isso deixou praticamente o trabalhador aliviado disso. Medo de perder o emprego, um sacrifício maior. Então, queremos mais uma vez parabenizar o Executivo por decretar e ao retorno do transporte. Mas também o que me deixa feliz, também o Nelson acabou de me ligar, o Nelson, ex-presidente do Conde, dizendo do retorno do transporte eficiente, que já começou a agendar, voltou à normalidade, estão felizes, pessoas que realmente precisam do atendimento do transporte eficiente, não tem como chegar ao local de uma consulta, um exame. Então, ele me mandou uma mensagem e pediu também para agradecer Vossas Excelências pelo trabalho, pela persistência que a gente fez para poder retornar também o transporte eficiente, porque até então não estava liberado. O transporte eficiente estava também dificultando muito para essas pessoas que mais precisam, que não tem outro transporte, que precisa ser um transporte adaptado. Então, nesse sentido, não podia deixar também de vir novamente, nesse meu tempo regimental, tempo parlamentar, de dizer quem ganhou é o cidadão, é a cidadã que mais precisa desse atendimento, que tem a sua deficiência, que ficou angustiado, ficou triste, né? Vendo o transporte coletivo funcionando e o deles não. Mas hoje ele nos liga, dizendo que já resolveu, as coisas estão se encaminhando. Eu lembro bem que quando eu cobrei do prefeito, dizendo, prefeito, essas pessoas precisam, e o prefeito também foi sensível naquele momento, ia verificar, ia analisar, e depois passou um tempo e não foi liberado, e agora liberado para essas pessoas que mais precisam. Então, parabéns, quem ganhou essa comunidade, quem ganhou é Joinville, hoje praticamente quase tudo voltando à normalidade, só não podemos esquecer que a pandemia está aí. Eu fui no domingo dar uma volta na Serra Dona Francisca, verificar como está a serra, né? Passei no Mirante, vejam só, seus vereadores, deveria ter umas 60 pessoas lá, tudo sem máscara, tudo sem máscara. Isso me deixou triste. Não parei, passei o carro devagarzinho, ninguém tinha uma máscara. Talvez não estão se preocupando com isso. Isso é ruim. Ninguém colocando máscara, visitando o local do Mirante aberto, o Mirante, lá na Dona Francisca, e ninguém sem máscara, tudo aquele aglomeramento. Então, me deixou muito triste isso. É uma preocupação grande, só vai sentir na pele quem for atingido pelo coronavírus. Daí vai sentir na pele. Daí vai dizer, como alguns dizem, olha, não é brincadeira não é brincadeira.
A gente vê alguns depoimentos na televisão, que alguns falam, ó, cuida, mas não estão cuidando. Esses dias, falando com o Dionei da Expressiva, ele ligou para mim e eu conversando com ele, disse, Jaime, acho que os vereadores conhecem o Dionei, da Expressiva. Ele disse, Jaime, eu vou para casa de bicicleta. Tá? Moro lá no final da João Collet. Tu acredita que a maioria que caminha, que vem subindo a rua João Collet, todos sem máscaras? Poxa, será que as pessoas não estão realmente preocupadas com isso? Vereadores, vocês estão rindo, né? Mas eu estou rindo, estou vendo a maioria rindo aí. Mas é uma realidade, ele veio cobrar, ele disse que teria que fazer um projeto obrigando as pessoas a usar máscara. Mas a gente sabe que um projeto, quando obriga, né, não é legal. E a gente não faz isso, né, presidente? Ninguém vai fazer para obrigar. Mas ele disse que as pessoas não estão preocupadas com as máscaras. Não estão preocupadas em usar, porque quando tu usa, tu se protege e protege o outro. Então, quando eu vejo que eu caminho na rua e a pessoa não usa, ela não está se protegendo e também está me desprotegendo. No sentido, eu não estou sendo protegido, porque ela também está sem máscara. Então, é importante que as pessoas usem as máscaras. Cuida, quando sai, estão pela rua, nos seus passeios, não deixa de usar. A pandemia é real, ela é mundial. É um inimigo que nós temos, ele está diante de nós 24 horas. Ele está diante de nós. Gostei, vereador Jordão? Já colocou a mão. Então, é uma realidade. O nosso inimigo é invisível, mas ele está diante de nós 24 horas. Doidinho para pegar um de nós. E nós temos o escudo. Qual que é o escudo hoje? O escudo é a máscara. Esse é o nosso escudo. O soldado, quando vai para a guerra, para se defender, ele tem seu escudo. Ele pode até perder, até ele pode também levar a ser atingido, mas ele tem o escudo. Hoje, o escudo, que não é caro, o escudo que foi doado por muitas pessoas e muitos que trabalham na questão social têm doado, que é a máscara. Esse é o nosso escudo. Tão simples, mas protege o nariz e a boca. Tão simples. É o escudo que protege você desse inimigo que está invadindo e derrubando muitos, pequenos e grandes. E derrubando muitos. Isso nós podemos evitar usando a máscara. Obrigado, senhor presidente. Ok? Ok. Agora os líderes partidários. Alguém vai falar? Vereador Roque. Alguém mais? Líder? Ninguém mais? Maurício. Ok. Vereador Roque Matei, 2 minutos. Ok. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores, quem nos assiste pelo YouTube. Eu gostaria de emendar aí, vereador Jaime Evaristo, né, que esse escudo, a máscara, ela não custa nada. Basta quem não tem ainda ir numa unidade de saúde da prefeitura, por CPF, a prefeitura está distribuindo gratuitamente 2 máscaras por cidadão joinvilense. Então, é algo que está aí à disposição. Basta a gente pegar no UBS mais próximo da nossa residência. Cada CPF, 2 máscaras para se proteger. Então, o ônibus está aí, está liberado, não é isso? Mas a proteção ela é essencial. Então, todo mundo usando aí a máscara, com certeza nós vamos minimizar muito essa questão do coronavírus, né? Mas eu gostaria também de falar de uma questão, né? O vereador Richa falou muito bem em relação à questão da segurança pública, é um profundo conhecedor, né? Mas eu defendo, vereador Richard, que nós tenhamos um novo pacto federativo, porque assim como na segurança pública nós temos essa coisa que nós precisamos reformar, nós temos isso na educação, na saúde, né?
Então, o pacto federativo, ele vem para que o município tenha mais autonomia. Autonomia na segurança pública, na saúde, na educação, na infraestrutura. Nós precisamos disso. As coisas acontecem aqui no município. Elas não acontecem lá em Florianópolis, nem lá em Brasília. Isso tem que ficar claro para todo cidadão. E nós precisamos, como o nosso líder maior, Luiz Henrique dizia, nós precisamos sim rever urgentemente esse pacto federativo. Quando nós tivermos um pacto federativo, e aí o vereador Richard trouxe, né, a questão lá dos Estados Unidos, enfim, lá funciona muito diferente daqui. Lá o pacto federativo, ele é uma realidade onde o município toma as suas decisões na área da educação, da saúde, da segurança, da infraestrutura. Pode decidir onde vai investir os seus recursos, né? E não precisa ficar com o pires na mão na capital do estado ou lá na capital federal. Nós precisamos urgente, e aí convoco todos os vereadores a lutar por isso, para que nós conversamos com os nossos representantes na Assembleia Legislativa e na Assembleia lá em Brasília, para que esse pacto seja mudado o mais rápido possível. Aí sim, nós teremos uma realidade diferente nos municípios, né? E ontem, Ana Rita, eu quero dizer que a sua fala foi extremamente importante, né? E aqui eu coloco o meu apoio àquilo tudo que você colocou ontem. Em relação a nós ficarmos aqui criando CPIs e criando uma situação de não governabilidade, não é esse o caminho que nós queremos para o nosso município. Nós queremos, sim, um caminho onde as coisas se resolvam o mais rápido possível. Para isso nós temos outros mecanismos, para isso nós estamos aqui. Então, Ana Rita, vai aí o meu apoio a toda a sua conduta de ontem, e eu tenho certeza que essa conduta ela é extremamente exemplar e que sirva de inspiração para todos nós aqui. Era isso, presidente. Muito obrigado. Vereador Roque, vamos tentar se manter no tempo, colegas vereadores. Vereador Maurício Peixa. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje eu participei de 2 reuniões de comissão. A primeira de cidadania, onde esteve a Secretaria de Educação falando sobre a CETES, e a outra de urbanismo, onde falávamos do Rio Matias. Saí frustrado das duas. Por quê? Porque a prefeitura veio determinada a não responder nada, a não falar nada. A Secretaria de Educação mesmo foi um absurdo. Diante das considerações feitas pelo vereador Rodrigo Facchini, não respondeu nada e disse, esse é um problema da gestão de pessoas. E a do Rio Matias, olha, realmente, não, o vereador Jaime, desculpa, o senhor disse que foi importante, que teve resposta, não tivemos. O que foi dito? O secretário Miguel, diferentemente do Romualdo, que respondeu, sempre respondeu tudo, mas o secretário Miguel veio com respostas vazias, evasivas, sem conteúdo, com má vontade, não respondeu nada, nada, praticamente. As perguntas que eu fiz, que foram colocadas, ele respondeu muito vazio, muito evasivo, e mais nada. Nós não tivemos respostas para aquilo que a comunidade quer saber. Eu realmente acho que agora a CPI, em época final de mandato aí, e principalmente de processo eleitoral, vai se perder, não vai ter mais aquilo que deveria ter sido o ano passado. Realmente, agora é complicado, realmente. Mas nós precisamos ir mais a fundo para saber, vereador, eu disse ali, hoje, a churrascaria Chimarrão, que é uma referência na via gastronômica, fechou essa semana. Fechou. Quantos desempregados vão ter ali? Infelizmente. Então, nós não estamos tendo resposta. E eu acho que agora, realmente, vamos esperar, tem que esperar aí a ação do Ministério Público, mas só respondendo o que foi dito ontem, o promotor público, na visita que nós tivemos com ele lá, o federal, ele disse claramente que seria muito importante uma CPI para que possa dar informações para ele, mais informações, aquele que não consegue ter, a Câmara de Vereadores poderia passar para ele, dar para ele, não para pegar roubo, nada, não era isso, isso eu falei, não é dolo, nada,
mas o erro que foi feito, porque tanto o secretário Romualdo como o secretário Miguel disseram claramente que a empresa é desqualificada, não tem capacidade técnica para tocar a obra. E só 6 anos depois nós descobrimos isso. Não dá, né? Não dá para entender. Obrigado. Tá? Ok. Agora o vereador Richard. Presidente, eu sou obrigado aqui a fazer uso da sua benevolência nos 2 minutos como líder, embora seja uma ação ainda na continuidade do meu discurso sobre segurança pública. A Lei 1001 de 1969, portanto, há 51 anos, mais no ano que eu nasci, né? Ambas do Código Penal Militar, o vereador Fábio D'Alonso, o vereador Adilson Girardi, que tiveram a honra de estar dentro dessas carreiras, portanto, compreende essas carreiras, e aqueles que eventualmente serviram lá o seu papel de 1 ano. Veja, o artigo 324 fala exatamente da canalice que está sendo feita contra os policiais militares e o artigo 308 da tentativa de colocar, senhoras e senhores vereadores, isso é gravíssimo. Esses indivíduos são indivíduos construídos dentro de um processo democrático, todos eles têm, na sua essência de atividade, o máximo que tem são 30 anos, porque 30 anos nos coloca na reserva. Esses indivíduos fazem como eu e como tantos outros na construção digna do trabalho do seu lar, na construção da sua família, o que pode nos colocar na condição de colocar os nossos filhos, investir na educação dos nossos filhos, nos nossos afazeres constitucionais. O policial militar trabalha e cumpre o seu regulamento do RDPM enquanto está de serviço, na sua folga, senhoras e senhores. Só se nós fôssemos um tremendo dos ignorantes para não compreender que o que estão fazendo com esses policiais militares é sacanagem da mais pura. Tirar a possibilidade, administrativamente eles podem estar errados, se justifica, existe uma penalização para isso, ok, não se porte mais assim. Agora, ir para a parte criminosa, vereador Fábio D'Alonso, de querer colocá-los atrás das grades, horas bolas, estão apenas trabalhando. Isso é uma incoerência, isso é uma burrice, isso é uma canalice, fazer isso com cabo, com soldado e com sargento, que jura a manutenção da ordem, não satisfeito, ainda sai na sua folga para prestar serviço de segurança pública e que perceba uma vantagem financeira para isso. Não há crime nisso, é a folga dele, é um meio de subsistência que ele está fazendo digno. Aliás, como se boa parte dos nossos políticos tivesse vergonha na cara de fazer isso em Brasília, além dos seus trabalhos, destinar uma parte do tempo aos seus trabalhos, aos seus afazeres constitucionais, não apenas da política. Presidente, eu peço que esta Câmara, eu vou fazer uma moção, peço a coerência dos senhores vereadores, eu não quero infringir em nada a lei, quero dizer que se aplique os modos menos graves para esses indivíduos, porque isso é sacanagem. Um indivíduo que jura a manutenção da ordem, que tem ficha exemplar, os seus comportamentos, eu observo cada um deles, vereador Fábio D'Alonso, o senhor sabe que isso que norteia a vida do militar, com comportamento excepcional, dias e noites prestadas em favor da segurança pública, e quando saem das suas atividades, vão eles desenvolver ainda uma atividade para ganhar um extra, e não há nada de legal nisso. Há, sim, a ausência de responsabilidade desses canalhas, desses políticos que estão espalhados por esse país, que não desenvolvem uma legislação à altura da competência que têm esses policiais militares na manutenção da ordem e da segurança pública da nossa gente. Isso é uma sacanagem que estão fazendo. Eu vou fazer uma moção, presidente, encaminhar ao secretário de Segurança Pública desse Estado, ao governador desse Estado, à Assembleia Legislativa, ao presidente da Assembleia Legislativa, e peço humildemente aqui, senhoras e senhores vereadores, que os senhores possam contribuir assinando essa moção, repudiando essa atitude desses que estão procurando chifre em cabeça de cavalo. Obrigado, presidente. Ok. Vereador Odir Nunes. Senhor presidente e senhores vereadores, eu gostaria que o eminente vereador Richard, da mesma forma, com a mesma entonação que ele está falando dos policiais e etc., que ele da mesma forma falasse isso para que o prefeito colocasse aqueles 2 ônibus que vieram com recursos federais para o combate ao crack em operação. Também queria dizer que nós não devemos nos preocupar com aqueles, existe um ditado que nos diz que nós não devemos nos preocupar com aqueles
que falam, mas com aqueles que se calam. E isto serviu hoje na reunião da Comissão de Urbanismo, quando nós vimos que a base ela não fez nenhuma pergunta. Vereador Facchini, eu quero dizer que concordo tudo aquilo que você falou com o Braulio. Só uma coisa, ele não serve, ele é o secretário ping-pong. É o secretário ping-pong. Quando ele foi secretário do Bem-Estar Social, ele não serve para isso. Ele não serve para isso. Eu perguntei a ele, perguntei ao Braulio, quantas famílias estavam cadastradas nos programas sociais. E ele me disse 6.200. E qual é a meta? Nós queremos elevar para 9.000. Ora, isso é coisa de secretário dizer? Quer levar a pessoas a mais ainda a depender do Estado? E, vereador Jaime, eu também quero perguntar à comissão e principalmente ao presidente da comissão especial do Covid-19, quais são as campanhas que a prefeitura tem desenvolvido no sentido de conscientizar as pessoas da importância de se utilizar a máscara e todos os cuidados necessários. E eu quero dizer para vocês, já disse isso em outra oportunidade, Joinville não está preparada para enfrentar esta pandemia. Mas também queria dizer que recebi aqui no meu telefone mensagem, é claro que a gente nem dá muita bola, né? Mas alguma coisa. Ele disse, olha, tem vereador aí, principalmente os da oposição, que gostariam que a pandemia se estendesse um pouco mais para que eles continuassem e pudessem usar as máscaras. Obrigado, senhor presidente. Ok. Mais alguém como líder? Não? Ok. Vou olhar para todo mundo aqui, né? Senão... Pauta regimental. Artigo 144 do Regimento Interno. Projeto de Lei Ordinária 97/2019, de autoria do vereador Mauricinho Soares, do MDB, que institui carteira de identificação de portador de doença grave, como parecer contrário das comissões de legislação. Projeto de Lei Complementar 31/2019, de autoria do vereador Iracema do Retalho, do PSDB, que dispõe sobre as ligações de energia elétrica e edificações que não tenham alvará de construção e ou habite-se no âmbito do município de Joinville, com parecer contrário da Comissão de Legislação. Projeto de Resolução 11/2020, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a realização de audiência pública realizada na sede do Poder Legislativo Municipal no período da pandemia Covid, altera o inciso 2º do artigo 4º na Resolução 69, do inciso 3º do artigo 8º do ato da mesa, número 59/2020, com pareceres favoráveis das comissões de legislação com substitutivo. Grande expediente, artigo 127, 140 do Regimento Interno. Informo, com base no artigo 128 do Regimento Interno, que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se da sessão virtual, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Não há projeto de deliberação na ordem do dia. Em discussão e votação, os trabalhos das senhoras e os senhores vereadores. Requerimento 58. Requerimento 58. O vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 191 do Regimento Interno, vai requerer a Vossa Excelência a deliberação do plenário que seja convidado o senhor Raulino Zbitenkowski, secretário da Cultura e de Turismo, Secuto, para comparecer à sessão ordinária da Câmara de Vereadores, a fim de trazer esclarecimento e explicação sobre a perda do recurso do governo federal para a área da cultura relacionada ao projeto de arte por toda parte. Gabinete do Parlamentar, assinado eletronicamente, vereador Ninfo, vereador Odir, vereadora Iracema do Retalho, Maurício Peixe, Rodrigo Facchini. Em discussão, requerimento.
Em discussão, requerimento. Não há ninguém que quer discutir? Não havendo, em votação. Os vereadores que concordam, façam um sinal positivo. Vereadora Ana, concorda? Vereador Pelé. Vereadora Iracema, a senhora concorda? Isso, o requerimento é seu, né? Ainda bem que a senhora concorda. Está aprovado o requerimento 58. 59. Só mais um minutinho. Requerimento 59. O vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vai requerer a Vossa Excelência, após a aprovação do plenário, a prioridade da deliberação da moção 171/2020. Gabinete do Parlamentar, vereador Paraíba. Daí vai votar a moção. Em discussão, o requerimento do vereador Paraíba. Não havendo em votação, os vereadores que concordam, vereador Jaime, vereador Liu, está aprovado por unanimidade. Agora a moção. Direto? Manda direto? Não tem problema? Está segura disso? Essa aqui é a moção, né? A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando a moção do Wilson Paraíba, apela ao senhor Udo Deller, prefeito municipal, ao senhor Raulino Zvitenskoski, secretário da Cultura, que crie um plano de emergência de apoio financeiro aos artistas joinvilenses para o período da pandemia, como forma de incentivar a cultura em nosso município e ajudar a essa categoria que passa por um momento de grande dificuldade financeira. Gabinete do Parlamentar, Wilson Paraíba. Em discussão a moção, vereador Facchini. Depois, vereador Odir. Vereador Facchini primeiro. Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero fazer só algumas ponderações em relação à moção do vereador Wilson Paraíba. Primeiro que é preciso que se exista uma política pública de manutenção da renda das famílias de Joinville. Isso aí, você tem toda a razão, vereador Paraíba. E foi justamente com esse sentimento que eu chamei a discussão em relação aos professores ACTs. Porque o município precisa, sim, quando eu digo o município, eu quero falar do Estado, eu quero falar do poder público, precisa, sim, garantir a manutenção do sustento da sua gente. Né? Isso é que a gente precisa começar de dentro para fora, a gente precisa dar exemplo. E a questão dos ACTs é justamente isso. E só hoje, depois de longas e longas tentativas, que nós conseguimos abrir a discussão numa comissão, graças ao entendimento dos vereadores da Comissão de Cidadania, porque na Comissão de Educação... Vereador Facchini, eu estou falando, presidente. Manter a ordem da discussão, por favor. Sim, senhor, eu estou falando. Tá bom. Graças ao entendimento dos vereadores da Comissão de Cidadania, porque na Comissão de Educação eu tentei, pelo menos por 3 reuniões, e não foi atendido. Aí, Vossa Excelência agora traz a temática do músico de nossa cidade, do artista, do profissional da cultura. Eu preciso aqui fazer esse registro. Já existe políticas públicas. O SINDEC é o principal instrumento. Agora, se nós, vereadores, formos buscar, e eu apresentei um tipo de informação, nós vamos chegar à conclusão que 2017 não aconteceu, 2018 não aconteceu, 2019 não aconteceu. Algo está errado. Algo está errado. Esse recurso é justamente para isso. Para valorizar a cultura da nossa cidade, cultura enquanto geração de emprego, mas cultura enquanto desenvolvimento social,
cultura enquanto inserção social. E nós que vivemos, né, na periferia, Vossa Excelência, assim como eu, vivemos no bairro e conhecemos cada canto dessa cidade. E aí eu falo das cozinhas comunitárias, da caravana da cultura, né, de uma vida inteira dedicada às pessoas menos favorecidas. Nós sabemos o quanto a cultura é importante para uma cidade. Diferente do que está sendo feito no dia a dia da cultura por esta gestão. Nós somos testemunhas disso, do desmonte que está sendo feito. Nós sabemos, ora, o SINDEC tem essa prerrogativa. Cadê? Cadê um recurso que é destinado para isso? Agora, nesse momento, criar uma política pública, um comitê de crise, tudo bem, sabe? Não tem como votar contra a vossa preposição, vereador Paraíba. Agora, há de se ter clareza que a Prefeitura Municipal de Joinville não está cumprindo seu papel no que se refere à cultura. Basta nós conversarmos com o Conselho Municipal de Cultura. Basta a gente chamar e dar voz para essas pessoas, para esses profissionais que estão sendo desassistidos pela Prefeitura Municipal, que não estão sendo tratados com respeito, essa é a verdade. Porque o SINDEC é obrigação, inclusive sob improbidade administrativa. Eu já fiz um pedido de informação. Agora, eu espero que os colegas vereadores possam fazer essa discussão quando o senhor Raulino vier à sessão. Eu espero que os senhores vereadores possam questionar o Raulino em relação ao não pagamento do SINDEC, questionar o secretário Miguel em relação ao não pagamento do SINDEC. Aí nós estaremos sendo coerentes conosco e também com os profissionais da cultura de nossa cidade, com os atores do cenário cultural de nossa cidade. Então, vereador Paraíba, Vossa Excelência tem a minha concordância, tem o meu voto, mas é preciso aqui fazer uma análise um pouco mais profunda. É preciso aqui fazer uma meia-culpa, porque nós, vereadores, temos a responsabilidade de fiscalizar o Executivo Municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Agora está escrito vereador Odir. Depois do vereador Odir, tem mais alguém? Vereador Roque. O vereador Paraíba vai querer falar também, né, que é o proponente. Colegas vereadores, vamos tentar, né, a moção fala de um apoio à classe artística, né? O colega vereador que antecedeu a fala falou de uma questão de professor, de ACT. Vamos manter o foco, né? Vamos respeitar o regimento interno. Vereador Odir. Senhor presidente e senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu quero parabenizar o vereador Paraíba, até porque o vereador Paraíba tem uma relação muito grande com os grupos musicais da cidade, muitos dos quais até anônimos, pelas promoções que o vereador Paraíba realiza. E, no entanto, senhor presidente, a questão da arte, da cultura, infelizmente, também neste governo está abandonada. Foi abandonado, não só abandonado, como também a dificuldade de eles terem acesso aos recursos que nós, com muito zelo, com muito trabalho, e também com o esforço do Rodrigo Bornoff, conseguimos criar o SINDEC. No entanto, não há vontade por parte do prefeito. Veja, vereador Ninfo, tem aquele ditado que diz que muita gente, na dificuldade, vê uma oportunidade. E muitas pessoas, na oportunidade, encontram a dificuldade. Este era o momento de que, através das plataformas virtuais, a Secretaria de Cultura deveria estar
dando cursos, aperfeiçoamento, e com isso também podendo dar uma contribuição financeira ou de outra forma para os nossos músicos. Os músicos aqui em Joinville estão passando por uma dificuldade, tanto é verdade que eu tive um relacionamento, e ainda tenho, com a AMUG, Associação dos Músicos de Joinville, que foi conduzido pelo Paulista, o Melo, que era um grande incentivador, mas depois ele viu as portas fechadas nestes anos do governo Udo, que deveria, pela sua própria natureza, deveria ele dar uma maior valorização à nossa cultura. E eu quero dizer que num projeto nosso, nós conseguimos fazer com que aqueles eventos que têm recursos públicos, que a apresentação há necessidade de músicos locais participarem. Vereador Paraíba, meus parabéns. Nós todos, eu acredito que todos os senhores vereadores sabem da dificuldade que passa os músicos. O prefeito, com certeza, não sabe, porque ele só vai nos grandes espetáculos, onde tem as óperas, onde temos os brilhantes artistas, né? O prefeito não vai, ele não vai lá no barzinho, onde nós temos os músicos, que lá estão mostrando a arte, a cultura, e com isso ganhar recurso, porque gostam daquilo que faz. O prefeito gosta de ir mais nos altos, nos grandes espetáculos. Portanto, é claro que eu também não quero dizer aqui que aqueles que fazem óperas, que fazem os grandes espetáculos, também muitas vezes não são reconhecidos. Eu talvez acho que até o prefeito nem vai em ópera, eu acho que o prefeito também, nessa parte, que se ele tivesse um pouco de cultura, ele ia dar uma maior ênfase. Cultura, que eu digo, não é de conhecimento, é da arte e da cultura. Não tem muito conhecimento desta área. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, Paraíba. Agora o vereador Roque Matei. Bom, mais uma vez, boa noite a todos, quem nos assiste pelo YouTube. Por uma questão, né, é óbvio que nós vamos estar solidários à moção, vereador Paraíba. Nós temos que olhar por todas as categorias, com certeza, né? Agora, por uma questão de respeito ao vereador Pelé, que está aqui, né, que faz parte também da Comissão de Educação, eu não poderia me furtar e dizer o que aconteceu nas últimas reuniões lá, né? Nós ouvimos a Secretaria de Educação, sim, os vereadores todos, o vereador Facchini é membro da comissão, teve a oportunidade de fazer todas as perguntas, de questionamentos, enfim. Chamamos também os sindicatos, os representantes das escolas privadas, então a gente ouviu todos os segmentos. Então, assim, nós temos que tomar cuidado com as nossas falas aqui, porque a impressão que dá é que a Comissão de Educação não ouviu ninguém, não procurou trabalhar em relação à questão dos ACTs, dos profissionais que estão ali, das famílias, enfim. Vereador Roque Matei, a moção é sobre... Ok, mas eu fui citado ali, citado como membro de uma comissão. Não, aí o senhor pede pela ordem, depois eu passo para o senhor, tá? Se mantém... Tá bom, mas já me dou por satisfeito com a minha fala aí e dizer que eu sou solidário, sim, vereador Paraíba, à moção, e vamos estar juntos nessa caminhada, tá bom? Obrigado. Ok. Vereador Paraíba, agora. Senhor presidente e vereadores, eu entrei com essa moção porque eu tenho amizade com bastante música. E eu fiquei triste, teve música que me procurou pedir uma cesta básica, sabe? Que tem bastante músico que ele tem um emprego, né? Ele trabalha numa empresa. Mas tem aqueles músicos que eles cantam só final de semana, sabe? Sexta, sábado e domingo. E por causa do coronavírus, o que aconteceu? Eles não têm como fazer show. No caso, foram os primeiros a parar e os últimos a começar a tocar.
porque, infelizmente, a gente fica triste, né? A gente com essa moção, eu quero o apoio de todos os vereadores aí, vamos fazer uma reunião com a Secretaria da Cultura, com o Executivo, para esses músicos, eles têm uma renda aí, vamos fazer uma live para eles terem uma renda, porque assim, teve gente que chegou e procurou pedir uma cesta básica. Coisa assim, é humilhante, sabe? Eu acho que eles têm que ter uma renda na Casa da Cultura. Então, é só isso mesmo, presidente. Vereador Liu Wilson. Liu Wilson Correia. Fala, vereador. Agora sim. Deu? Me ouve aí? Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Essa situação dos músicos realmente é muito preocupante. Muitas bandas musicais que ganhavam, né, o seu pão, que cada dia, consequentemente, mantinham as suas famílias com essa profissão, não é? Tão fantástica, tão brilhante que é ser músico, e esse período adverso da pandemia, né, as restrições necessárias impostas, com certeza, vereador Paraíba, tem muita família de músicos que não tem uma outra profissão, que não tem uma outra função, que não tem uma outra ocupação, estão passando necessidades, né? Estou vendo ali na tela a vereadora Iracema, que sempre socorre tantas e tantas famílias, e a senhora sabe que muitos músicos que têm irmãos, que têm cunhados, enfim, às vezes o pai e a mãe, estão sendo socorridos pelos laços familiares, ou por alguma generosidade de algum empresário sensível. Para além disso, né, se nós tivermos a empatia de nos colocar no lugar deles, evidentemente, em algum momento do dia, a gente pode pensar e se preocupar com esse povo, né, que depende, né, da música para estarem se apresentando em boates, né, em salões, alguns em igrejas, né? As grandes igrejas têm a sua remuneração, e passam por essa situação preocupante. E mais que isso, para eventos com aglomeração, não querendo ser pessimista, mas vai levar um tempo ainda. Isso não vai ser liberado semana que vem, daqui 15 dias. Dificilmente os governos responsáveis, sérios, né, que são a maioria, vão liberar para grandes encontros, como shows, como eventos em salões, em boates, porque naturalmente as pessoas lá, né, já tomam uns gorós, vão tomar uns gole, não vão usar máscara, né? O efeito do álcool deixa a pessoa até com a condição aí de não levar em conta o problema, o desafio que estamos enfrentando. Então, eu acho que esta categoria, né, está sofrendo e vai continuar padecendo, infelizmente, por mais um mês, 2, 3, talvez. Então, é urgente, né, e pertinente a preocupação do vereador Paraíba. O senhor está de parabéns. Eu aqui algumas vezes pensei nessa situação, mas não tive a iniciativa de realizar essa moção. Mas me congratulo com o senhor e me sensibilizo com a preocupação de todos aqueles que hoje dependiam, né, da profissão de músico para apresentar-se e hoje, infelizmente, estão desesperados em suas casas, esperando, né, a liberação, que eu acho que vai demorar, pela condição que se apresenta, né, a pandemia em nosso município. Obrigado, senhor presidente. Ok. Tá escrito aqui o vereador, no caso, eu me inscrevi também,
o vereador Fábio, o vereador Pelé, o vereador Richard e depois o vereador Odilo. Vou fazer uma fala também, já escrevi você, vereador Richard. Depois os outros também dá para... Gostei desse tema aí. Vereador Paraíba, parabéns pela tua moção. Parabéns, show a moção, gostei. Os músicos de Joinville estão sofrendo muito, mas muito mesmo. E aí nós temos que sim conversar com o prefeito, com o secretário Raulino, com a equipe de governo, e nós fazermos sim uma ação para ver o que é possível. Inclusive, vereador Richo, acho que depois o senhor vai pedir uma extraordinária, tem um projeto aqui do Conselho da Cultura, né, que é um projeto nosso, uma emenda na lei, que se pudesse apreciar amanhã, que eles estão precisando disso também, né? E eu não sei qual é a outra comissão, mas a gente podia até ver, para quem sabe, se pudesse vir ao plenário amanhã, acho que passa a educação, vereador Roque. Se fosse possível, vereador Roque chamar junto, vou pedir para a doutora Carol aqui, antes da gente encerrar a sessão, já ia falando enterrar, né? Mas para a gente votar esse projeto, que é de suma importância para o Conselho da Cultura da nossa cidade. Eu quero que o João coloque ali, João, tu tem aqui, não sei se vocês conseguem ver em casa, né? Olha só, vai ter uma live solidária, né? Os cantores são o Maico e a Aline, o Renato da Pop Band, o Giva, né? O Dema, o Oswaldo Júnior, a Meg Bala, o Cláudio, o DJ Calomba, o Sérgio da Pop Band e o Padilha também, que eu acho que é da Pop Band. Essa live, pode deixar isso, painel, João. Essa live vai acontecer domingo agora. E se alguém quiser apoiar eles, né, eles estão pedindo ajuda. Eles vieram falar comigo. Eu também estou ajudando eles, né? Mas eu quero, vereador Paraíba, participar junto com você. Então, eles vieram pedir alguma ajuda de alguns colegas, de algumas iniciativas, até de comerciantes, eles estão pedindo ajuda também, né? Porque aquilo que o Paraíba falou, a cesta básica, outro dia a gente viu aqui falar também, o vereador fulano ajuda, o vereador ciclano ajuda, o Beltrano ajuda, mas não é suficiente, né? E o Paraíba está correto, coberto de razão. Os músicos foram o primeiro a parar e vão ser o último a reiniciar, como disse o vereador Liu, como disse o vereador Facchini, o vereador Roque Matei e também o vereador Odir, que já me antecederam. Então, estamos cobertos de razão, né? Fica o convite, né? São todos músicos conhecidos da cidade. Eu imagino que eu fiz questão de botar aqui na tela, porque eu recebi o folder deles. Eu estou ajudando, apoiando esse evento aqui, eu, Cláudio Aragão, particularmente, né? Sem problema algum, podemos ajudar, não tem problema, até porque o vereador Maurício conhece bem aqui também a Meg, conhece o Dema, quem não conhece o Renatinho da Pop Band, né? Renatinho, o Oswaldo Júnior, que canta, né? Canta muito, e o Calomba, né? O Calomba, os mais maduros aí, que eram do Dallas, igual o Facchini, que ia muito no Dallas, né? Então pode também ajudar nesse evento. Enfim, vereador Richard, né? Cada colega vereador, mas se interessar mais ali, mas é muito fácil entrar na página deles ali depois e ajudar eles nesse evento, né? Eu estou ajudando, né, eles nesse evento e também, não só eles, né? Hoje ainda falei com o Anderson, que é o presidente atual ainda do Conselho, né, da Cultura. Então, é realmente uma parte da sociedade, uma parte da comunidade joinvilense que sofreu. Esse aqui sofreu o Covid de cheia. Claro que não é só esses, Tem muitas pessoas que perderam o emprego. E não são poucas pessoas. São muitas pessoas na nossa cidade, inclusive a cidade de Joinville, né? A gente, se nós irmos hoje nas galerias, né? Nas galerias, isso e aquilo, mas o músico, ele foi, com certeza, o músico foi o que mais sentiu, e sofreu essa questão do Covid. Então, tem o nosso apoio, né? E parabéns, Paraíba. Eu acho que essa ideia é fantástica. Nós vamos, sim,
Gostaria que o Paraíba, né, a minha sugestão, que não dá para ir todo mundo, não pode reunir, né, não está liberada a reunião, se tivesse liberado nós estávamos aqui presentes, o Paraíba pudesse, certo, eu acho que capitanear isso junto com o vereador Richard, que é o nosso líder, posso participar junto e se um outro colega vereador quiser participar também, menos pessoa possível, não mais que de repente 5, 6 pessoas, e nós conversar assim com o próprio prefeito, com o próprio Raulino, o que nós poderíamos fazer. Quem sabe uma ação, quem sabe um projeto de lei do Executivo, se bem que nós estamos agora com esse problema da lei eleitoral já também, enfim, né, é uma situação, uma trava a outra, né? Nós estamos nesse período pré-eleitoral, que semana que vem praticamente entra já depois de 4 de julho, é mais apertada ainda as leis eleitorais. Então, mas mais uma vez, Paraíba, né? Não só a aprovação, como nosso apoio nessa moção que você fez hoje, né? Parabéns pelo teu trabalho aí. Conta conosco aqui com a nossa votação. Vereador Pelé. Vereador Pelé. Vereador Pelé. Vereador Pelé, dá uma abridinha no seu microfone aí, show. Também não poderia lhe dar os parabéns para o vereador Paraíba. Também tem muitos amigos que fazem parte da música e sei o quanto que estão sofrendo. Assim, não podemos falar que vai ser a classe que mais vai sofrer, mas tenho certeza que é uma das classes que mais vai sofrer, com certeza. Porque é uma classe que primeiro parou e a última talvez que vai voltar. E a gente sabe quantas pessoas, quantos amigos que a gente tem que vive disso, hoje não tem outro trabalho. Não tem outro trabalho. Então, é necessário que se faça alguma coisa para ajudar essas famílias. Porque não é fácil uma pessoa sair de uma situação que, às vezes, está indo muito bem, está tranquilo, e amanhã se vê, não ter mais uma renda, não ter nada para sustentar a sua família. Então, eu acho que nós mesmos temos que se unir, se ajudar, para que nós podemos fazer alguma coisa para essa classe que é tão merecedora, porque são pessoas que lutam, que trabalham para vencer na vida e, de repente, não tem outra alternativa sem ter uma ajuda, porque agora arrumar outro emprego nesse momento, todos sabem que estamos atravessando uma situação difícil, é muito difícil isso acontecer. Então, eu acho que os vereadores mesmo têm que se unir, nós temos que se unir, falar com o prefeito, falar com o secretário, que se faça alguma coisa para ajudar essa classe. Parabéns, Paraíba, conta comigo, estou junto também para ajudar, que eu acho que é por aí que as coisas acontecem. Parabéns mesmo, Deus abençoe que nós conseguimos fazer alguma coisa para essa classe tão merecedora. Obrigado, senhor presidente. Okay. Vereadora Ana Rita, depois o vereador Odir, tá, vereador? Então, boa tarde a todos. Uma ideia com relação a isso é usarmos a área externa do Centro Eventos, com aquelas barracas grandes de 10 por 10 que circulam o ar e marcarem uns shows ali. E a entrada poderia ser alimentos não perecíveis e itens de higiene e de limpeza, que poderiam ser divididos depois com esses músicos. Isso seria uma ação emergencial para a dificuldade que estão passando pelo momento, supriria essa questão, que nem falou o vereador, agora não lembro quem, vereador Maurício, que falou que a pessoa pediu porque estava com fome, não tinha o que comer. Então, já dou essa sugestão agora, com aquelas barracas grandes, abertas, monta-se um palco na área externa do Centro Eventos, o que já ajuda a circulação de ar para evitar a contaminação, todo mundo de máscara, e a entrada seriam alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza. Fica uma sugestão prática e algo rápido que pode ser feito para atender essa necessidade imediata. Obrigada, senhor presidente. Ok. Agora o vereador Richard, seguida o vereador Odir, porque já falou 2 vezes, né? Essa seria a segunda. Obrigado, vereador e presidente desta casa. Eu quero fazer aqui, quando provocado sobre cultura, eu gosto de falar o que efetivamente fizemos. Sei que aqui o vereador Ninfo tem as suas contribuições aí com a cultura, até mesmo fora do ambiente da Câmara, tem ele o envolvimento aí, mas eu quero falar o seguinte: primeiro, parabenizar o vereador Paraíba
pela moção. É válida, é louvável, e nós temos que dar atenção também a um segmento de profissionais que estão desassistidos de qualquer tipo de auxílio, de ajuda, da manutenção das coisas básicas de subsistência. Então, parabéns, vereador Paraíba. Penso que essa moção tem que motivar, sim, aqueles que vão poder fazer algo mais do que os debates e as discussões que nós vamos tomar por aqui. Mas eu quero dizer também, nosso presidente e aos demais pares, que quando eu administrava a unidade prisional do nosso município, aí alguns vão dizer assim, mas o que tem a ver a unidade prisional com cultura? Eu posso dizer que tudo, porque esse governo que aí está, eu não compunha esse governo na época, eu era apenas o diretor lá da penitenciária industrial, e eu não vi fala nenhuma das vezes que foram aqui fechados os museus. Todos os museus foram fechados nesse município. E eles foram reabertos nesse governo, por condições e administração de responsabilidade, haja vista a ausência dos recursos que o Instituto do Patrimônio Histórico Cultural Nacional do nosso país pudesse rapidamente encaminhar. Foram os internos da unidade prisional de Joinville que, através da sua mão de obra, recomporam todos os museus do nosso município, administrado por uma arquiteta fora da curva e que eu tenho muito respeito, a nossa secretária lá do Costa e Silva, Maria José de Lara Feedback, que na época estava numa função no gabinete do vice-prefeito. Ora, ela levou a proposta, eu me dispus, conversamos com... É bom que se diga que não é uma posição do administrador da unidade prisional, existe uma série de responsabilidades, acompanhando, obviamente, toda a execução penal, o juiz da execução penal, o Ministério Público, que pôde, então, opinar favoravelmente a reabertura de todos os museus neste município, neste governo, que eu ainda nem compunha, sendo eu líder de governo como sou agora. Estava lá na administração da penitenciária, provocado por uma condição de necessidade, e eu não ouvi nenhuma manifestação desta época, que eu não era vereador, quando fechou os museus no governo Carlito, no governo, não me lembro quem era o presidente da Câmara. Esses museus foram fechados. E foi este governo, dentro das suas condições econômicas, lembrando que a mão de obra utilizada, e eu vejo aí alguns governadores do estado anunciando a economicidade, nós apresentamos 37 milhões de economicidade com a mão de obra daqueles indivíduos, que foram na reabertura dos museus que hoje são visitados pelos nossos catarinenses, pelos nossos brasileiros, e até mesmo por pessoas que de fora vêm ao nosso município, que eu tenho a honra de dizer que moro, e que tenho a honra de, quando saio para fora desse país, para fora desse estado, dizer que moro eu no maior município do estado de Santa Catarina, um município que é invejavelmente o melhor município, se não o primeiro, mas o melhor do estado de Santa Catarina. Obrigado, presidente. Ok, agora está escrito, o vereador Fábio passou aqui que está declinando. Vereador Odir, 3 minutos, vereador. Senhor presidente, eu só queria dar uma contribuição, 2 contribuições. Na realidade, como nós estamos numa reunião virtual, o regimento é o mesmo. Então, às vezes, por exemplo, eu levantei o dedo quando o vereador Wilson estava falando que eu queria fazer ter uma parte. Então, eu acho que isso a gente ganharia tempo e tal. Quando tem qualquer vereador falando que você quer falar, levanta o dedo e aí Vossa Excelência ou alguém diz, olha, o vereador, eu digo que é uma parte, mas no horário dos vereadores. Agora, eu queria dizer aos senhores vereadores que John Lennon disse que quando há vontade, há sempre um caminho. Eu queria aqui sugerir, e se a pessoa que ocupa o cargo gosta, vereador Ninfo, daquilo que faz, ele vai atrás para buscar a solução. Se não, vejamos, a prefeitura gasta milhões e milhões pagando e fazendo propaganda. O que eu quero sugerir? Eu quero sugerir que o prefeito, através da Secretaria de Comunicação Social, junto com a Secretaria de Cultura, que deveria fazer isto sim,
contratar os artistas joinvilenses que são filiados à MUG para que eles pudessem produzir um material para a campanha de combate ao Covid-19. Estaria dentro da lei, tem recursos para isso, e eles não precisavam estar aí pedindo esmola. Eles iriam criar, porque eles são criativos. Então, que se utilize a verba da comunicação para que os nossos músicos façam material publicitário da nossa campanha da Covid. Não há mistério e não quer se inventar a roda da carroça. Contrate, façam live, que poderia ser feito live, inclusive com os artistas contratados pela prefeitura para que o tema discutisse-se o tema, que tocasse, que envolvesse a comunidade. Veja como é fácil, ao invés de estarem... E não precisaria pagar para essa mídia que está aí, certo? Muitas vezes mentindo. Então, eu quero dar a minha contribuição aqui. Senhores vereadores, prefeito, Raulino e Marcão, pegam esse dinheiro da publicidade, peçam para os nossos artistas, os nossos músicos, fazer as campanhas e paga o cachê para eles, e eles vão lá no supermercado com isso, fazer frente às necessidades deles, com esse dinheiro. Este é o caminho, esta é a vontade que nós temos. Não fazer show para estar arrecadando alimento para artista. Vamos contratar com o dinheiro público. Então, essa é a sugestão que eu quero dar. Vamos fazer grande movimentação com os nossos artistas para conscientizar o problema da pandemia que aí está. Obrigado, senhor presidente. Ok. Entendeu? Senadores, nós estamos com o tempo regimental. Vamos colocar em votação, depois vou passar uma questão de ordem para o vereador Rich e para o vereador Roque, a questão de encaminhamento para ele chamar as comissões em conjunto amanhã. Em discussão a moção ainda. Não havendo em votação, o vereador Maurício quer falar? Ah, não viu, senhor? Vereador Maurício, então vou ter que prorrogar a sessão, tá? Em discussão a prorrogação da sessão. Os vereadores que concordam? Ok. Nem todos levantaram a mão, mas está aprovado pela maioria. Vereador Maurício Peixe. Presidente, é rápido, eu prometo que não vou falar de museu, vou falar de bicicleta, de cultura de... Eu ia lembrar do Museu da Bicicleta, que deve estar muito ativo aí. Né? Mas é o seguinte, eu vou falar dos músicos. Quero aqui deixar também o meu apoio. Tem vários músicos, amigos nossos, o vereador Cláudio já falou aí, que estão passando dificuldades e necessidades. Mas não quero também levantar esperanças para eles, de que o governo vai ajudar financeiramente. Primeiro porque não tem essa previsão que o governo possa fazer isso, a não ser que a Câmara aprove um projeto, o prefeito manda e a Câmara aprova para fazer. Então, não tem. O que tem é aquilo que a vereadora Rita falou, muito bem, pode dar apoio com os espaços públicos, né? De utilizar como centro-eventos, ou como o vereador Odir falou muito bem, pode ser contratado para fazer lives e tudo mais. Então, da forma de repasse como o governo federal faz, R$600 por pessoa, isso está fora de cogitação. Então, os artistas aí não esperem por isso. Tem muitos aí que estão passando dificuldades, né? Tem amigos nossos, quero saudar aí o Edson Cubas, o Pestinha, ali do Bar Astral, do Iririú, a Meg Bala, né, Cláudio? O Dema, que é nosso amigão aí de tempo, né? O Oswaldo Júnior, todos aqueles que já foram citados aí, que realmente eles vivem disso, vivem para isso. Agora, de que forma pode ser ajudado? A ideia da live é bom, nós podemos ajudar, mas isso é particularmente. Agora, a moção está endereçada ao governo. Então, esse apelo, como nós podemos ajudar? Então, o governo tem que pensar aí uma saída, alguma forma de poder ajudar, já que o repasse financeiro por si só não é possível. Não tem previsão para isso. Obrigado, presidente. Continua a discussão a moção do vereador Paraíba. Não havendo em votação, os vereadores que concordam, façam um sinal positivo. Está aprovada a moção.
Uma questão regimental, em primeiro lugar para o vereador Richard, em segundo lugar para o vereador Roque. Presidente, quero convocar a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para amanhã, às 16 horas e 30 minutos, para discussão, para a distribuição das relatorias do projeto de lei ordinária 23/2020, projeto de decreto legislativo 3/2020, projeto de lei ordinária 62/2020, para discussão para distribuição e discussão o projeto 61/2020, para a redação final o 56/2020 e o 55/2020, e o 130/2019 e o 28/2019. Amanhã às 16 horas e 30 minutos. Obrigado, presidente. Vereador Roque Matei. Eu também quero fazer uma convocação extraordinária para a Comissão de Educação. Nós temos a reunião... Né? Oi? Em conjunto, né? Em conjunto. Nós temos a reunião ordinária às 14 horas e já faço, vereador Richard, a não ser que você queira puxar para 14h30 a tua, eu faço já uma conjunta com você também às 16h30, tá? Mas se fosse possível a sua vir para as 14h30, nós poderíamos fazer a sessão conjunta. Não dá, vereador Roque. O assunto tem que passar primeiro em legislação. Então não precisa. Eu não sabia que o senhor tinha ordinária amanhã. Eu tenho uma ordinária amanhã. Lá na sua ordinária, o senhor convoca para 16h30 daí. Ok, então, tá bom? Pode ser assim daí. Isso. Pode, ok. Obrigado. Ok, beleza, obrigado. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público que nos acompanha pela internet, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras vereadoras, os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada em 10 de junho de 2020, quarta-feira, às 17 horas na plataforma Zoom. Uma boa noite a todos.